você é uma mulher com mais de 30 anos, tenho certeza que já percebeu que o seu corpo não reage da mesma forma de quando tinha 20 anos. Exatamente. Aquelas noites mal dormidas, o cansaço no dia seguinte é excessivo, o cabelo está em transformação, que está mais cansada, mais exausta, com menos resistência. É exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje. Boa noite. Sejam muito bem-vindas ao nosso primeiro episódio do nosso podcast Saúde e Negócios. E hoje eu tenho aqui o meu convidado, que é o Dr. Benjamin. Vou ler para não errar. Dr. Benjamin Sassova. Ele é naturopata e vice-presidente do Comenta. Sr. Benjamin, seja muito bem-vindo ao Saúde e Negócios. Gratidão toda do nosso lado, não é? E dizer que estamos aqui para poder transmitir aquilo que é interessante a todos, pois que a saúde é que interessa, o resto não tem pressa, não é? Exato. Porque para cada doença existe sempre uma planta. Então nós estamos aqui hoje nesse podcast Saúde e Negócio para falar sobre saúde, porque afinal de contas, quem mais se cura, mais dura. Exatamente. Prontos. O nosso tema de hoje é sobre as mudanças que o nosso corpo sofre após os 30 anos. E a primeira questão para nós começarmos aqui esse debate é, afinal, Dr. Benjamin, o que realmente começa a mudar no nosso corpo depois dos 30 anos? Na verdade, a pergunta é pertinente em dizer que depois dos 30 anos o corpo começa a acelerar o metabolismo, não é? E começa então a redução da massa muscular de forma gradual, enquanto, ou seja, no sentido em que o corpo vai perdendo a massa muscular de forma gradual, também a mente, não é? Vai tornar-se mais madura porque surge uma nova fase, uma etapa, não é? Uma Exato. nova etapa na vida e a pessoa vai ter mais maturidade, não é? E vai deixar de se interessar com as opiniões alheias e vai também reduzir aquilo que são as amizades que levou durante a vida, né? Que foram momentos de curtir, como se diz assim. Agora, dos 30 em diante, aí agora a concentração é total, Concentração. haverá mais maturidade e que agora é foco, não é? Seguir para frente. Muito bem. Então podemos dizer que realmente existe o durante os 20 e o depois dos 30. Durante os 20, depois dos 30. Porque, conforme diz o tema, o que é que muda, ou seja, o que é que muda depois dos 30? Uhum. Outros têm essa mudança a partir dos 30 anos de idade. Agora, outras pessoas têm a mudança a partir dos 32 anos de idade, não é? Exato. Então, varia. Falou do metabolismo. Por que razão muitas pessoas dizem eu como exatamente Uhum. a mesma coisa que comia aos 20 anos e agora eu sou engordo? Bom, As mulheres adoram essa frase, depois dos principalmente no 30, consultório. Eu sempre comi isto, mas agora eu engordo até só de respirar. O que é yeah. que acontece com o Eh, corpo destas mulheres? o que é que acontece? Depois dos 30, muitas mulheres chegam a engordar, ou seja, né? Vão dando esse discurso, eu como a mesma coisa que eu comia antes dos 30, mas agora como isso, engordo, porque o metabolismo fica mais lento. Yeah? O metabolismo fica mais lento. De certa forma, vai criando esta dificuldade que, não é? Por parte de muitas mulheres, então chegam a comentar. E dali que temos estado aí, às vezes, a encontrar muita mulher que antes, não é? A depender, não é? Antes tinha um físico um pouquinho ligeiro, né? Eu posso dizer assim, normal, mas depois dos 30 começa agora a ter um corpo mais, né? Mais, ou seja, Avantajado. avantajado, ou seja, índice de massa corpórea acima do normal. Então Exatamente. vem, não é? Depois desse processo. Uhum. Então, neste processo, quando a mulher percebe que, que o metabolismo fica mais lento, Uhum, quais são as orientações para que nenhuma mulher quer estar gorda, não é? uhum. Mas quais são as orientações dadas a estas mulheres após os 30 anos para que efetivamente consigam manter o peso, uma vez que o metabolismo fica mais lento e ela diz que ela come exatamente o que comia. Então, o que é que ela tem que fazer? Diminuir a quantidade de comida, praticar mais exercício físico, melhorar, ou seja, escolher melhor os alimentos ou talvez aqueles alimentos de fácil digestão. O que é que ela tem que fazer? Bom, a fase depois dos 30 é uma fase desafiadora.
não Sim. é? E o que é que Eu uma estou mulher nesta deve fase. fazer? Extremamente desafiante. O que é que uma mulher deve fazer? Não necessariamente reduzir ou deixar de se alimentar que ela se alimentava antes dos 30, Sim. mas é um momento em que primeiro temos que ter em conta que não é apenas a pretensão, né, do aumento da massa corpórea, mas também é um momento em que eh, surge a flacidez facial, não é? Flacidez. É um Exatamente. momento em que depois o colágeno também vai baixar, porque o colágeno começa a baixar a partir dos 25, não é? E que O o colágeno é desgaste o desgaste corporal, corporal, mental, né? mental. Em todos os E o pontos, que é sim. necessário nessa altura? Mais exercícios físicos Mais exercício físico. e alimentos funcionais, não comidas, porque existe diferença entre comida e alimentos. Ok, O que é ok. que acontece? Nessa fase, depois dos 30, em que o metabolismo fica mais pesado, maioritariamente das mulheres, elas comem, não se alimentam. Por isso é que chegam a engordar tanto. Certo. Então, comem, não se alimentam e depois não praticam exercícios físicos. Prontos. O que seria então comer? O que seria comer? Bom, Não, não, não. O que seria comer? O que seria alimentar-se? uhum, O que seria? muito bem, eu vou dar um exemplo muito prático. Quando estamos a falar de alimentos, estamos a falar de algo que a gente ingere e depois contribui para o bem-estar físico da pessoa. Ou seja, busca todos os nutrientes Busca necessários para o todos os funcionamento nutrientes necessários. Ok. Na normal. medida em que o colágeno vai baixando, não é? E que o colágeno corresponde a 30% das vitaminas totais do corpo, então, depois dos 30, nós precisamos buscar esses alimentos que estão cheios de todas as vitaminas para poder então preencher a fase pós-30. Ok. E estes alimentos é mais frutos, né? São mais frutas, mais cozidos, mais saladas e por ali fora. Agora, esses são alimentos, se comermos, são fast food, né? Bebida Comidas, com gás, comidas processadas, frituras. frituras. Exato. É dali que com o metabolismo já lento e com comidas e não alimentos, então, maioritariamente eles chegam a engordar e, o pior de tudo, vão tendo problemas agora dos tendões, problemas articulares, não é? Certo. Má Vão má circulação circulação. sanguínea, vão ter noites mal dormidas, vão ter Exato. estresse, cansaço Stress. mental e tudo por ali fora. Mas, se optarem por um estilo de vida saudável, exercícios físicos, né? Menos sedentarismo, então teremos um pós-30 bem protegido e seguiremos muito bem para frente. Perfeito. Só para completar o que foi dito aqui, segundo o NIH, News in Health, em abril de 2025, eles escreveram um artigo que é Keep Your Muscle Health as You Age. Ou seja, a partir dos 30 anos, né, o nosso corpo perde massa muscular naturalmente, ou seja, o Sim, sim. desgaste da vida, né, com o tempo. Começa. Como tudo, as unhas Yeah. ficam, algumas O ficam cabelo ligeiramente começa mais a frágeis, o cabelo cair. começa a cair, começa a Uhum. ficar mais fino, a pele com mais Yeah. flacidez, Começa a mais ter rugas. rugas. Yeah. Exato. Então, ele diz que nós perdemos cerca de 3 a 5%, isso é demais, Uhum. a cada 10 anos. Após algum tempo, poderá resultar em uma condição chamada sarcopenia. Por acaso nunca tinha ouvido falar. Portanto, uma mulher pode estar magra aos 30 anos Sim, sim. e mesmo assim não está saudável? Sim. Por quê? A depender, por quê? Como é que ela vai saber? Porque normalmente quando as pessoas estão magras, a primeira coisa é dizer, não, ela é saudável, ela é extremamente magra. Como é que nós conseguimos contornar essa ideia de que a magra é saudável? Primeiro, existem pessoas que a sua naturalidade é mesmo um corpo normal, né? Magras, né? Qual é a outra terminologia que eu devia usar? Não sei, até me passa. Mas saudáveis, Uhum, não certo. é? Existem. Agora, existem as outras que são magras, não é porque estão saudáveis, mas são magras porque estão a passar por uma situação difícil de saúde. Por exemplo, Exato. não necessariamente ser uma situação assim complexa de saúde. Vou aqui dar um exemplo mais prático. Por exemplo, suponhamos que esta mulher, não é, tenha um problema de mau funcionamento da vesícula biliar. Quando a bilis não funciona corretamente, faz com que o estômago não libere o ácido clorídrico. O que acontece? O que vai surgir depois é a dificuldade em absorver a vitamina B12 e o ácido fólico. E Exato. o que segue depois é
emagrecimento e anemia ferropriva. Então, nem são todas magras, são doentes, assim como nem são todas magras por vontade própria. Alguma coisa está a impedir que o corpo dela pudesse, não é, estar de forma natural como se queria. Doutor Benjamin, quais são os exames que acha relevantes que uma mulher que após os 30 anos de idade ela precisa necessariamente fazer e com que regularidade? Bom, sempre nós aconselhamos de fazer, ou seja, ficar mais a par e passo com consultas de gastro. Ok. Gastro, ecografia abdominal, para ver a funcionalidade do estômago, não é? A função digestiva no seu todo. Certo. E havendo sempre, às vezes, desconfortos digestivos, não é? Porque nessa idade também pode ser muito recorrente. Se, porventura, haver assim uma recorrência de problemas digestivos, por exemplo, que dá sinais de que deve haver, por acaso, às vezes, um problema de H. pylori, suponhamos, né? H. É pylori. aconselhável fazer esses exames todos e, em caso de, não é? Fazer mesmo uma endoscopia digestiva alta, né? Até porque as estatísticas mostram que anualmente são realizadas de mais de 3 milhões em endoscopia digestiva alta, sendo 250 em cada 100 mil habitantes. Então, é preciso que as mulheres tenham em conta isso, aliás, porque elas são donas de cozinha, não é? Exato. E a cozinha é um laboratório onde se faz tudo. É preciso que se preste atenção nisso, porque caso nós não prestemos, ou seja, as mamães, as senhoras não prestarem atenção nessa questão de cozinha, o que é que vai acontecer? Estaremos a dizer assim. Ou seja, é, as doenças são fabricadas na cozinha. Não é? É nas nossas cozinhas onde se fabrica doenças e saúde. Vivemos bem ou mal? É na nossa cozinha. Na nossa cozinha. Por isso é que a palavra certa, que eu sempre gosto de dizer, e uma frase formada por mim, eu tenho dito sempre: a estrada de uma doença atravessa o caminho que vai à farmácia e termina na cozinha. Porque quem quer que seja o pai de uma doença, a mãe foi uma alimentação deficiente. Uma vez que aqui a intenção é cuidar da saúde feminina pós 30, não é? Certo. Então é preciso que a mulher tenha em conta esses pormenores todos para poder então ter uns 30 anos bem seguro e seguir para frente. Muito bem. Quais seriam os sinais visuais ou físicos que uma mulher deveria prestar atenção e que provavelmente aquilo signifique urgentemente busca por um profissional, por Muito um bem. médico de saúde. Porque às vezes o nosso corpo dá vários sinais. Pós 30, né? Pós 30, na área feminina. aquela unha fraca, Primeiro, unha aquela fraca. falta de sono, insônia, aquele stress exaustivo. O que é que eu vejo muito no consultório? Que hoje em dia nós normalizamos os sinais de alerta. E que nós aprendemos e estamos a aprender a lidar com estes sinais como se fossem sinais normais, como se fossem sinais irrelevantes. Então, quais são esses sinais? Como é que nós precisamos estar em alerta? Não, este sinal provavelmente signifique algum problema gastro, por exemplo, ou um H. pylori. Por acaso estávamos a falar sobre isso. E disse que há 4 meses atrás tive um episódio de stress e perdi 5 quilos em 3 semanas. Claro que quando eu tinha 20 anos de idade, eu estudava, eu ia para a faculdade, eu trabalhava, eu tinha negócios, eu estava extremamente, né, no auge, no pico do stress, mas nunca havia passado por uma situação semelhante. Porém, vivi algo semelhante há 4 meses até, e eu perdi 5 quilos. Eu fiquei extremamente preocupada com isto. Mas eu consigo perceber que o meu momento de stress, aquele período de stress, não foi digerido da melhor forma e eu normalizei. Não, isto vai passar. Não, eu não consegui dizer que o stress está lá em cima e eu preciso controlar de modo que isso não me prejudique. Então, quais são estes sinais? Eu só vi isto depois de perder os 5 quilos, que eu disse, ok, agora percebi, o meu corpo já me estava a dar sinais de cansaço, de insônia, de irritação excessiva, inclusive estava com um zumbido no ouvido. Mas só depois do ocorrido é que eu olhei para trás e percebi, o corpo já me deu sinais já faz tempo. Então,
Quais são estes sinais? O que é que nós precisamos estar em alerta no nosso dia a dia, doutor Benjamin? Porque as mulheres hoje em dia trabalham, estudam, cuidam da casa, do marido e muitas vezes estão envolvidas na questão familiar. Quais são estes sinais? Muito bem. Primeiro sinal que a mulher deve prestar atenção para os 30. Queda de cabelo. Queda de cabelo. Queda de cabelo. Primeiro sinal. Mas que é importante saber também, uma vez que estamos a falar desse caso e falamos também da questão digestiva, após os 30 há aquela dificuldade, não é? Digestiva em que às vezes umas ficam 2 dias, 3 sem ir ao banheiro fazer Exatamente. maiores. É importante ter em conta que só com Exato. problema de prisão de ventre, na área feminina ou intestino preguiçoso, Uhum. causa queda de cabelo, baixo rendimento Baixo escolar rendimento escolar, e sim. problema de infertilidade feminina. Esse é um ponto. Segundo ponto é flacidez, não é? Vai criando assim um pouquinho mais de ruga. É dali que é preciso prestar atenção e que a mulher tem que se preocupar cada vez mais nessa idade, né? Porque vai perdendo aí a A massa muscular, elasticidade. vai perder a elasticidade e vai criando aqueles problemas. E a questão do estresse. Vamos falar sobre a questão do estresse na área feminina em duas vertentes. Estresse para quem é casado, estresse para quem não é casado. Exato! Não é? As duas estão estressadas. As duas estão estressadas. O que é que acontece? Primeiro precisamos definir estresse para quem não é casado, ou seja, é casada, ok? Não é casada, solteira. Certo. Temos que saber a rotina diária da mesma, quanto tempo é separada, tudo conta. Saber se já está com síncope, que são questão de desmaio, não é? Ok, desmaios, perfeito. É saúde. Vamos abrir aqui um pouquinho mais o jogo. Quando uma mulher é solteira, entre parênteses, já habituou, que habituou, e são adultos que estão a assistir, sabem do que se trata, e fica muito tempo sozinho, o que acontece depois? Por mais tempo que ela vai ficar, o corpo vai começar pedindo, porque são necessidades fisiológicas Certo. e biológicas. Vai surgir o que é síncope, que é, às vezes, desmaio, entre parênteses, em algumas, não são todas. As outras podem ficar mais estressadas ainda. As outras podem ter aquela sensação de medo às manhãs, ou dorme depois de repente acorda, fica com o coração assim a bater, como se fosse ouvir uma notícia de tristeza. Certo. E as outras acabam ficando mais ranhosa, né? Pequena coisa bate a Mais criança. amarguradas, mais Mais irritáveis. irritável. Exato. Então, essa é a particularidade que também, no caso de não encontrar um parceiro para poder cobrir essa particularidade, resolve-se, não é? Com casca de maracujá. Ok, um ponto. Outro, estresse para quem é casado. Também vai depender da rotina. Tem da rotina. Porque existem casadas, como se diz, né? E, como é que posso dizer até? Algumas dizem assim, estou com Estou casada, mas solteira. casada, mas solteira, os meus filhos são órfãos de pai vivo. Órfãos do pai. A certo ponto, algumas mulheres chegam a abordar assunto, dizer assim, bom, eu sou mãe e pai ao mesmo tempo, mas está com o parceiro lá dentro. Porque às vezes o parceiro, depois no decorrer da vida, cria outras amizades, que já não presta atenção em casa. Esse é um Perfeito, ponto. certo. Às vezes o marido, no passado, prestava mais atenção, mostrava o cartão à parceira, justificava sempre que é o salário, fazia um plano, mas que agora já não. De certa forma, cria estresse. Às vezes, o parceiro antes, sempre que o salário caísse, ficava mais tempo em casa, mas agora já não. E, entre parênteses, na saúde feminina, isso faz um choque de verdade, cria estresse. Faz. Agora, um outro ponto, questão de estresse. É preciso ver o ambiente dessa mesma dona de casa com a mamã sogra, com as cunhadas. Porque Toda envolvente. todas envolventes. Porque diz-se que se você quer feliz, ou seja, quer ser feliz, nunca construa junto da sogra ou das cunhadas. Porque nunca serás feliz. A sua vida será toda ela de estresse. E depois, às vezes, Doutor Benjamin, este aqui é o primeiro episódio. às vezes, ela é casada entre parênteses, mas que depois o parceiro, no decorrer do tempo, encontrou mais uma novinha. Que Pois. todo o apoio, toda a atenção agora é na novinha. E ela, com 3 filhos, 5, já não lhe presta atenção. Não imagina o Uma estresse. rotina extremamente exaustiva. Então, ao fazer acompanhamento para essas pessoas, é preciso fazer uma anamnese completa.
para buscar o historial todo. Aliás, o médico é como advogado. O Exatamente. paciente, ou seja, a paciente que vem, por exemplo, fazer um tratamento capilar, tem que contar tudo. Tudo. Porque às vezes E nós descobrimos tudo. tem que contar tudo. Se você não contar, já descobre. Até aquilo que elas tentam E esconder. veja que às vezes Nós alguém descobrimos vem, tudo. vai fazer uma consulta capilar, vai querer esconder alguma coisa. Não, estou aí. Como é que posso dizer? Tem problemas de Estou cabelo? Né? bem. Estou Estou bem. bem. Não, eu também sou assim tão estressada. Uhum. Não. Vamos ver ali no termoscópio o que está a passar naquele couro cabeludo, né? Muito Os bem. processos inflamatórios. Como assim não é Muito bem. estressada? É preciso também fazer menção o seguinte: há outras que podem, e outras e outros, que podem ter problema digestivo. Estamos a falar de problema gástrico, por exemplo, só por estresse. Não é preciso ter H. pylori, nem consumir álcool, nem usar anti-inflamatórios a longo período de tempo, Certo. mas só o estresse em si é Ele influencia. suficiente para termos problemas gástricos. Exatamente. E vai levar. Às vezes as pessoas não compreendem que quando, por exemplo, aqui a minha experiência em consultório, quando a cliente diz que está com queda de cabelo, quer dizer que todos os sistemas do corpo dela já foram. Uhum, uhum. Já sofreram alterações. Porque o couro Alterações. cabeludo ele está conectado a Sim, todos os sim. nossos sistemas imunológicos, principalmente o nervoso, né? Nervoso. Então, eu digo que o nosso corpo ele é sistêmico e ele funciona como um sistema Sim, sim, perfeito. perfeito. Então, o cabelo é literalmente um sinal de que o Alguma corpo já coisa não está está em bem. desequilíbrio. Exatamente. Veja que, imagine que alguém vem fazer uma consulta capilar. É isso, né? Consulta capilar. Sim, Assim, terapia né? capilar, sim. Terapia capilar, ok. Uma avaliação capilar Muito bem. ou uma consulta de É tricologia. preciso ter em conta como é que está a funcionalidade digestiva da mesma. Quantas vezes pode fazer maiores ao dia? Conta. Porque a ciência em si mostra que cada ser humano deve fazer 3 vezes maiores ao dia. E ainda assim, a ciência reforça que mesmo fazendo 3 vezes ao dia maiores, cada ser humano ainda está com 8 quilos de fezes seca no seu intestino. Ai, Jesus amado. E que fazer, não é? A necessidade maior uma vez ao dia é o mínimo dos mínimos que deve ser feito para poder preservar a saúde. Estamos a falar da saúde feminina pós-30. Imagina que também não só a queda de cabelo que a prisão de ventre pode levar a ser as consequências de saúde feminina, pode levar a quistos complexos do ovário, pode levar a úlceras, não é? Pode levar a útero miomatoso, pode levar a DIP, que é a doença inflamatória pélvica, pode levar como posso dizer, a problemas menstruais, não é? Endometriose, tudo e muito mais, cólicas menstruais. Então é preciso ter em conta essa variedade de questões, de tudo aquilo que afeta a saúde feminina, porque é fundamental. Porque a mulher tem que estar preparada, não é? Fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Tudo conta. Porque a questão é simples. 100 homens podem formar um acampamento, mas é preciso uma mulher para se formar um lar. E para isso, Uau! é preciso que a mulher seja saudável. Uau, uau. Olha, podia fechar agora, mas vamos continuar. O assunto está a pipocar. O assunto está a pipocar. Doutor Benjamin, isto significa que quando a mulher chega aos 30 anos, ela precisa construir uma nova vida. Na verdade, sim. Porque a partir do momento que a maturidade também muda, as amizades agora são reduzidas, O a mulher estilo já. de O vida, estilo de a vida é gestão diferente. da casa, a gestão dos filhos. A mulher já não se deixa levar pelas opiniões alheias. Exato. As companhias erradas que ela levou antes dos 30 vai abandonar. Vai ficar madura cada vez mais. Porque agora é o foco. Né? Minha idade já né? Vai começando. Né? Minha Exato. idade bem começou aos 42, mas aos 30 é o momento de preparação. Qualquer um. Masculino ou feminino. Então, é o momento do foco. E veja que, não estamos aqui a falar no podcast saúde e negócio. Mesmo a própria educação financeira em si mostra que é mais seguro, não é? Começar a criar riqueza a partir dos 30, porque toda a emoção, toda uma brincadeira, toda. Dos 20 anos, tem que Dos acabar 20, já aos 30. acabou. É mais, há mais maturidade, há mais responsabilidade, aquelas convivências Exato, assim à toa já exato. começam a A preparação para os reduzir. 40. Preparação para os 40, porque depois aí o tempo conta. Muito bom. Muito bom Porque esse ponto, doutor Benjamin. É, dos,
dos Porque a 30. mulher, ela sofre transformações o tempo inteiro. Uhum. E, por exemplo, eu estou com 38. Eu às vezes não me reconheço. É a mente, é o corpo, é absolutamente tudo. Mas a ideia é quem eu quero ser aos 40. Uhum. Né? Então, essa construção precisa ser já aos 30. Sim, precisa ser já aos 30. Pronto. Agora, o que é que tem feito com que muitas mulheres tenham tido, e isto está a ser cada vez mais recorrente, a menopausa precoce? Nós agora estamos a falar de mulheres com 38 anos. Ouvi recentemente uma cliente minha que entrou na menopausa com 38 anos, com 40, com 45. O que está a acontecer com as mulheres, com essa geração? Está tudo tão precoce, está tudo tão acelerado, está tudo tão desmedido. Yeah. O que é que nós temos que fazer para mudar essa realidade? Porque, na verdade, eu tenho medo da futura geração. Né? Porque se nós somos a geração dos 40, dos 42 anos, que já está na menopausa, o que dirá a nova geração? Então, o que é que vai acontecer com estas mulheres? Primeiramente, nós precisamos saber que aquilo que, ou seja, o estilo de vida que esta própria mulher que está a entrar agora na menopausa precoce com 38 anos, algo que não foi no passado, leva. Exato. Segundo, uso precoce de contraceptivo. De certa forma, pode alterar os hormônios femininos e que pode depois levar, não é, a menopausa precoce. Doutor, é recorrente na nossa cultura africana, na nossa sociedade, as mulheres começarem a usar o anticoncepcional muito cedo? Antigamente não foi recorrente, não era recorrente, mas agora sim. Por quê? As mulheres africanas, os angolanas, estão mais envolvidas em grandes estudos. Agora também descobriram que, afinal de contas, é preciso construir um futuro seguro. Descobriram que agora, de forma literal, não é? Os maridos agora não estão a ser mais honestos, mais sérios. Certo. Estão a deixar, entre parênteses, de confiar mais nos maridos. Agora a mulher está a fazer batalha própria para poder ter a segurança dela própria no futuro, que com ou sem a companhia do parceiro, ela está segura com os filhos e vai conseguir. Exatamente. Então, para preparar isso é preciso ter um tempo, porque às vezes você fica, tens um projeto de vida, está grávida hoje, está grávida no próximo mês, está grávida depois, vai atrapalhando. Razão pela qual que muita mulher africana, angolana também agora está mais, ou seja, começa a usar os anticoncepcionais mais cedo, depois de certa forma pode também comprometer o futuro. Mas também é preciso preparar esse mesmo futuro, porque na verdade queremos ter filhos, né? Homens e mulheres, mas precisamos preparar esse futuro. O que é que nós daremos para esses filhos depois? Porque se não for, faremos conforme sempre se diz, eu tenho dito, os nossos avós falharam com nossos pais falharam conosco, nós vamos falar com nossos filhos, os filhos vão falar com nossos netos. Então não queremos que essa coisa se repita. É preciso um pouquinho de contraceptivo, está a nascer um pouco. Também está a estudar. Então tem que haver um meio termo. Sim, tem que haver um meio termo. Mas veja a mim, acha que hoje em dia o envolvimento sexual é mais cedo? A nossa realidade angolana, sim. Eu não sei outros países, mas a nossa realidade angolana, sim. Eu fiz uma pesquisa há tempos. É importante fazer menção disso. Que o envolvimento sexual, entre parênteses, utilizar uma terminologia que eu não posso utilizar aqui, começa mais cedo por uma questão simples, uma questão econômica. Entre parênteses. Mas também, ninguém diz que por questões econômicas você, mulher, deve se entregar à rua. Claro. Dignidade conta. Exatamente. Dignidade conta. Concordo perfeitamente. Muitas dizem assim, bom, eu comecei e faço isso porque meu pai morreu. Não tem mãe, não tem pai, mas tem braço, tem pernas, consegue fazer negócio, consegue tudo isso. Muitas delas se entregam à vida, mas é uma questão psicológica. Não é porque nós estamos a passar por uma situação difícil. Não sei que eu fiz uma pesquisa em muitas províncias do nosso país, quando escrevi um dos livros, né? Medicina Natural do Combate ao HIV. Quando eu pesquisei porque que em Angola, maioritariamente, das infectadas, as pessoas infectadas pelo HIV são mais mulheres do que homens. Não é? Então, é até ali. Mas, em resumo, a prática sexual no nosso país começa mais cedo, sim. Muito bem. Nós vivemos uma geração extremamente cansada. Trabalhamos
cuidamos dos filhos, empreendemos, pagamos contas, temos responsabilidades. O que é que o stress crônico faz ao nosso corpo? Porque agora o stress crônico é a moda, né? E como eu disse, nós estamos literalmente a normalizar o stress. Estamos a conviver com o stress como se fosse beber água diariamente. É o seguinte. A necessidade de beber água diariamente. Então, o que é que o stress faz com o nosso corpo, efetivamente? A American Cancer Disease publicaram um artigo e dizia o seguinte: atualmente o câncer, ou seja, o stress, está a tornar-se o câncer do século XXI. Exatamente. Não é? O stress agora é o câncer do século XXI. É extremamente prejudicial. Primeiramente, quando mais estressado a gente estiver, vamos, não é, prejudicar a própria nossa saúde emocional. Né? Tudo fica comprometido. Quando mais estressado a gente estiver, menos raciocínio lógico a gente tem. E mais fácil arranjar problema. E como? Mais fácil arranjar problema. Por quê? Pequena situação, a pessoa vai que logo não me importa, estou estressado. Às vezes está focada na solução, está focada literalmente no problema. Poxa. E o que é que acontece? Também por outra, quando mais estresse, o que é que acontece é problema de TOC, que é transtorno obsessivo compulsivo, que está a levar muita mulher à cadeia, está a levar muitos homens à cadeia. Então, eu tenho dito sempre, não importa qual é a circunstância da vida que você tiver a passar, nunca deixe que as suas emoções sejam mais fortes que a sua inteligência. Porque quem não ouve conselho hoje, amanhã poderá ouvir coitado. Exato. É o estresse. Boa. Muito bem. Espero que a conversa esteja a ser produtiva. Eu estou super emocionada, naturalmente, com este momento e eu creio que, de alguma forma, nós possamos transmitir aquilo que é a nossa realidade com a experiência que nós temos. O Dr. Benjamin é naturopata. E agora vamos falar um pouco da naturopatia para a resolução destes problemas, dessas mudanças que a mulher vive após os 30 anos, principalmente a questão emocional. Eu estou a falar muito da questão emocional porque, como eu disse, após os 38, eu sinto que o meu corpo, a minha mente, mudou assim num reviravolta, fez uma volta de 360 graus. E às vezes eu não me reconheço. Mas eu compreendo que é o amadurecimento da vida. Né? E como disse, as circunstâncias, às vezes, quando nós não conseguimos controlar aquilo que é o emocional, nós acabamos por destruir aquilo que é o concreto da nossa vida, o ordinário. Então, o que a naturopatia pode oferecer a mulheres que estão a lidar com esse desequilíbrio emocional, que estão a lidar, por exemplo, com as alterações hormonais, com a mudança do corpo? O que a naturopatia nos traz para melhorar a nossa qualidade de vida? Eu sei que tem chás maravilhosos. Eu adotei o meu chá de camomila, que eu tomo normalmente logo que eu acordo, em jejum, e tem ajudado-me bastante. Mas, além disto, o que nós temos feito para a naturopatia para melhorar a nossa qualidade de vida? Muito bem. Primeiramente, a primeira questão é preventiva. Certo. Porque a palavra certa diz que é mais fácil prevenir uma doença do que combatê-la. Né? Esse é o primeiro ponto. O segundo, a mesma frase diz que quem não tem tempo de cuidar da sua saúde hoje, arranja tempo para amanhã cuidar da sua doença. Isso já é no hospital, né? Então, é mais ou menos isso. Depois, alimentação, ou seja, alimentos funcionais. Os alimentos funcionais são aqueles que são estudados e testados pela bromatologia, que é a ciência que estuda o poder curativo e medicina dos alimentos, que pode contribuir, de certa forma, para a prevenção, não é? E a cura daquilo que poderia surgir depois. Selecionar alimentos para cada caso. Estressada, então é preciso selecionar uma terapia nutricional clínica para pessoas vivendo com estresse. Que esses alimentos combatem e tratam, cuidam simplesmente do estresse.
Não importa qual é a gravidade do estresse, tem que ficar calma só. Que só existem duas questões, ou sim ou não. Não há muito a falar. Depois, saber gerir, não é? A sua cozinha. Sempre a cozinha. Sempre a cozinha. Porque vamos girando, voltamos sempre na mesma tecla. Preciso, ou seja, é preciso, né, que a mulher tenha aquele cuidado da cozinha. Saber o que coloca a sua cozinha. Vai contribuir para quê? Porque nesse momento, quando estamos a falar da mulher, estamos a falar de uma construção de uma família saudável. Estamos agora a falar da mulher, do filho, do esposo, a família toda. Então é preciso que a mulher tenha em mente isso. Depois de tudo feito, precisaremos então estruturar, ou seja, organizar, não é? Coisa por coisa. A mulher está nos 30, ou seja, após 30, está com problema de estresse, está com problema de queda de cabelo, está com prisão de ventre. Qual é o problema que essa mulher está a enfrentar? Então é atuar coisa por coisa. E, como sempre se diz, para cada doença existe sempre uma planta. E assim também existem alimentos para todo problema. E então é preciso cuidarmos disso. A própria naturopatia não fala apenas de questões de tratamento por plantas medicinais, mas também por, não é? Questões de alimentação. Ou seja, que são alimentos adequados, indicados para determinados problemas. Por isso é que é importante fazer sempre o diagnóstico. Ou seja, nós nunca conseguimos tratar uma doença sem identificarmos a origem, certo? Então, a dor de cabeça, às vezes é muito genérico. Estou com dor de cabeça, toma um paracetamol. Mas qual é a origem da dor de cabeça? Por exemplo, eu sei que quando estou com dor de cabeça, provavelmente eu não consumi água suficiente durante o dia. Então eu já sei, não, este mal-estar é água e vou automaticamente beber água. Eu acho que nós estamos numa fase em que nós não conseguimos ler os sinais do nosso corpo. Então nem toda dor de cabeça é para tomar um paracetamol. Perfeito. Doutor Benjamin, quero agradecer a sua presença aqui no nosso podcast Saúde e Negócios. Espero que vocês tenham gostado. Esse aqui é o nosso primeiro episódio. E claro que o senhor Benjamin virá muitas mais vezes para abordarmos outros temas. Quero agradecer desde já a minha maquilhadora, que apesar do dia exaustivo que tive, ela conseguiu fazer uma maquilhagem incrível. Eu vou deixar aqui as redes sociais dela. Se vocês gostam de estar bonitas, aprimoradas para várias situações, ela é a maquilhadora ideal para cuidar de vocês. Muito obrigada, doutor Benjamin. Quer dizer alguma coisa ou deixar um conselho aqui para as nossas mulheres 30 anos mais? Na verdade, sim, eu vou dizer um conselho para as mulheres. O conselho é prevenção, cuidar de nós, porque afinal de contas, ninguém é responsável pelo nosso destino, a não ser nós mesmos. Esse é o conselho para as mulheres. Segundo conselho para as mulheres, é importante não ignorarem os sinais. Não sejam ignorantes. Porque se forem ignorantes, então chegarão a uma fase daquilo que a minha frase diz. O fumo mata pessoas dentro de casas de luxo, enquanto fora o vento salva vidas de pássaros. Porque a melhor doença, a pior doença é a ignorância. Muito obrigado. Até o próximo episódio. Autênticas, um chique coração forte para vocês e nos vemos no próximo episódio. Saúde e Negócios com Cláudia Sambo. Beijo. Tchau, tchau.